Olá, como vai você? Tudo bem? Olá, como vai você? Hoje eu e o Rafa a gente veio aqui para falar sobre autismo, porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a gente decidiu conversar um pouco sobre isso. Eu ultimamente não tenho falado tanto, acho que, sobre o fato de eu ser autista. E é porque eu simplesmente não tenho mesmo nenhum interesse em ficar falando isso, porque eu acho que existem outras coisas que eu considero mais interessantes de conversar do que o fato de eu ser autista. Mas eu sou, né? E aí. Ontem, enfim, aconteceram algumas coisas que hoje a gente estava refletindo aqui. E aí o Rafa falou algumas coisas que eu achei interessantes e eu pensei que talvez fosse um bom tópico de conversar e eu acho que é importante não. Eu não vou falar muito nesse episódio, então eu acho, porque quem vai falar mais é o Rafa, porque ele que. A perspectiva dele parece bem interessante a respeito de como é conviver com uma pessoa autista nível 1 de apoio, né? Então, é isso. Eu não convivo com uma. Eu só sou. Então, Então, o que aconteceu ontem é que eu e a Vicky fomos no mercado e, num dado momento, por conta de barulhos e complexidades que haviam lá, de interação e movimentação, a Vicky teve uma sobrecarga sensorial, né? E aí, ali eu fiquei um pouco reflexivo, sim, porque eu também achei a situação que gerou a sobrecarga nela uma coisa que me deixa estressado. Gente fazendo muito barulho, desorganização, falta de educação. Tipo, gente fazendo barulho forte, assim, sabe? Uma coisa de um lugar que estava muito confuso mesmo. No sentido de que, sabe, qualquer pessoa se sente mal ali. Se sente, no mínimo, no pior lugar possível. E aí nessas horas tu pensa assim, é a Vicky que tem que se adaptar a essa situação? Não, né? Eu acho assim, como o mundo lida, né, com isso, né? A gente vai, eu como alguém que está namorando com uma pessoa autista, eu fico nesse sentimento assim de tipo pensar, afinal de contas, é a Vicky que tem que se adaptar, é a Vicky que tem que mudar, ela que tem que aceitar. As pessoas também não podem ser um pouco mais educadas, um pouco mais com, de um modo geral, né? Se eu estou num lugar, eu não vou ficar gritando do lado de outra pessoa, eu não vou ficar fazendo barulhos desnecessários. Eu achei assim, eu me deparei com uma situação onde tu percebe essa injustiça, assim, de que a pessoa autista muitas vezes pode se sentir assim, nessa situação de onde ela pensa que tem que mudar, que ela tem que se adaptar ou aceitar alguma coisa e na verdade, em muitos casos eu vejo que não, acho que também as pessoas podem ser um pouco melhores em muitas coisas, podem ser mais educadas, mais sensatas, assim, no trato umas com as outras. mas E também é importante tu trazer algumas questões relacionadas à crise de hipersensibilidade sensorial, porque existe uma diferença que tu também comentou comigo, que notou da questão do simplesmente não gostar de algo e o não suportar algo, né? uma boa diferença. Porque uma pessoa pode se sentir assim mal indo num supermercado que tá lotado, que tá cheio de bagunça,
E ela pode se sentir muito mal e não gostar daquele lugar, reclamar daquele lugar quando sai dele, achar ruim, não querer ir lá novamente. Mas isso não vai afetar ela da mesma maneira como me afeta, me afetou, afeta uma pessoa autista, Sim, tu que eu sofreu tive com aquilo, né? tive uma crise no mercado, né? Então, É, é uma talvez seria crise. importante tu relatar como é que foi essa crise, como que tu viu isso, como que tu falou que notou quando que isso, que tu conseguiu perceber onde que começou, como que foi, assim, essa... Ah, é aquela confusão das pessoas apressadas. As pessoas não pensam umas nas outras, elas só querem de, eh, de uma vez, assim, uma vez por todas, chegar onde elas querem chegar, pegar o que elas querem pegar, fazer o que elas quiserem fazer, sem olhar para os lados, sem ver quem está na frente, quem está do lado. Se querem gritar para pedir uma coisa, elas gritam. Se quer jogar uma coisa no chão e fazer um barulho enorme, elas fazem. É uma situação que poderia não acontecer uh, pra, uh, pra, para o bem de todos. Poderia não ser assim para o bem de todos. Esse mundo frenético é muito ruim. Assim. No momento em que a Vic teve essa sobrecarga, era uma situação assim: alguém joga uma coisa no chão com muita força, né? De um jeito que qualquer pessoa ficaria atordoada vendo aquilo assim. E outras pessoas estão apressadas, querendo pegar uma coisa, passando uma na frente da outra. E nessa hora a Vicky, ela bota as mãos nos olhos, ela fica assim. Eu me identifico, eu fico pensando, eu não tô numa crise, mas eu fico pensando, eu também quero ficar assim, eu quero chorar. É horrível isso. Mas, mas enquanto pra mim é só uma coisa que me deixa triste e irritado, é ver que tá sofrendo, ouvindo tudo muito forte, muito de um jeito sensível, tá sentindo a luz muito forte, tá sentindo o som muito forte, né? E eu tenho certeza que nessa hora, se a gente estivesse numa situação onde as pessoas estão um pouco menos, eu diria assim, egoístas, eu acho, um pouco mais olhando para os lados e pensando, vou tendo mais educação, mais ajudaria não só a Vicky, mas ajudaria eu, todos nós. A gente Se gostaria de um sentir mundo assim. melhor, as pessoas se sentiriam melhor, tu quer dizer? E as pessoas se sentiriam melhores, todas, elas se sentiriam um mundo mais tranquilo. E, então, Seria um ambiente mais agradável para todo para mundo. todo mundo, a gente gostaria de estar num lugar mais tranquilo, mais organizado, sem essa pressa egoísta de eu só quero fazer o que eu quero fazer e de uma vez por todas e tanto faz quem está do meu lado. Sim, e aí daí eu realmente eu coloco a mão assim, né, e depois eu fecho o ouvido. Fecha o ouvido Eu também. tava sem protetor auricular, tava sem, até porque eu não achei que eu fosse. Eu 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 sou meio inconsequente assim, eu devia andar sempre com meu protetor auricular quando eu saio de casa e muitas vezes eu só vou levar o protetor auricular sempre comigo quando eu sei que as pessoas vão bater palma. Eu deveria, na verdade, andar sempre com isso, né? E, inclusive, isso é uma coisa interessante, apesar de eu estar falando agora sobre uma. A gente está falando sobre algo negativo, existe algo muito positivo que na última apresentação que a gente fez no domingo no Sarau, foi a primeira vez em que, enfim, As eu não. pessoas acolheram, né, a tua necessidade de não E ter aí, aplausos com palmas e as palmas foram assim. em libras. Então eu fiquei tão emocionada e até o Rafa postou um vídeo quando eu cantei a Diga-me, não, quer dizer, Ai de mim, que aparece o fim ali, o pessoal assim, e eu, Assim. nossa, eu fiquei tão, ai, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Então isso é um grande momento também bom nesse caso, né? Agora ontem foi um momento horrível que eu também, na verdade, eu me forcei a fazer uma coisa porque eu também não posso dizer que eu sou santa, porque eu sou meio teimosa. Mas aí vem a reflexão. Tu fica fazendo essa meia-culpa, essa coisa de
Eu deveria tal coisa, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer Mas é aquilo. porque o mundo diz isso, né? Pra mim, o tempo inteiro eu cresci ouvindo isso, eu cresci ouvindo eu tenho que fazer, eu deveria ser capaz disso, eu deveria ser capaz de várias coisas que eu não consigo, que eu não sou ainda, pelo menos não ainda, eu não sou capaz. E aí eu fico me forçando porque eu penso que eu deveria, né? E aí eu sinto que o mínimo que eu tenho que ser capaz de fazer é ir no mercado. E, e, e muitas vezes ir num mercado é um grande desafio para mim, né? Principalmente nesse caso, é um mercado cheio de gente, dependendo do horário, não dá para eu ir no mercado, mas eu penso o mínimo que eu tenho que ser capaz de fazer é ir num mercado, né? E aí eu me deparo com situações em que nem o mínimo eu consigo fazer em certos momentos, né? Mas tu conseguiria mais facilmente se as pessoas também pudessem olhar para si e pensar assim, mas acho que se eu pudesse eu não faria esse barulho que eu fiz agora aqui do lado da pessoa. Se eu, acho que eu deveria não ser alguém que vai gritar do lado de alguém porque eu tô afim de tal coisa, né? Sim, As pessoas poderiam ser, também deveriam, tu faz toda uma coisa assim, toda uma reflexão de que tu deveria fazer tal coisa, deveria. As pessoas não têm que fazer nenhuma. As pessoas têm que. Elas podem ser mal educadas, elas podem ser apressadas e egoístas e tá tudo bem. Eu acho que isso tá errado, né? Eu acho que isso tá muito errado. sim. É muitas vezes essa questão de um planejamento. Obviamente que eu consigo ir num mercado, mas não em certos momentos, em certas condições eu não consigo ir. Às vezes e o fato é que eu insisto em fazer coisas em vários momentos que naquele momento especificamente não é o mais adequado para eu fazer. Só que eu sinto que é o mínimo que um ser humano tem que fazer. E aí eu penso que eu não posso deixar, eu não posso querer, eu não posso me dar o luxo, no ponto de vista, um ponto de vista bem cruel comigo até, né? Me dá o luxo de não ser capaz de fazer algo. Me dá o luxo de demonstrar uma falta de aptidão com algo tão mínimo quanto ir num supermercado caótico, num horário caótico. E aí, porque eu tenho que aguentar, né? Eu tenho que aguentar a pressão, eu tenho que aguentar a vida, eu tenho que aguentar o mundo, eu tenho que ser forte o suficiente para aguentar tudo. Mas eu acho que também aqui tem uma outra reflexão que tu precisa fazer que a Vicky pinta, a Vicky escreve, a Vicky canta e no mercado não é lá uma grande virtude. Tu pode ir num momento mais calmo, que eu também iria. Eu pensaria o mesmo assim. Realmente é isso que eu quero te dizer, que no mercado num horário mais calmo, e aí eu prefiro, claro que eu prefiro. Só que quando eu me deparo com a ideia de que não, eu só consigo ir no mercado em horários calmos, eu fico pensando, não, mas isso não é o suficiente. Né? Eu tenho que ir no mercado quando é necessário ir no mercado, e dane-se, né? Não, acho que assim tu não. O mundo também tem que ser melhor, todo mundo tem que ser melhor e não só tu. Não só tu É, tem que ficar refletindo o que, que tu tem que fazer, né? eu sei. Aí o que que aconteceu depois, assim, né? Óbvio que eu lembro de tudo isso, mas eu gosto da ideia de que o Rafa relate tudo o que aconteceu. Eu entrei, chegou uma hora, assim, que foi tão horrível aquilo ali, porque eu não conseguia mais aguentar aquele lugar. E eu fechei os meus olhos, eu tampei meus ouvidos e obviamente que só os dedos apertando assim não resolve, não resolve, mas não é o suficiente. Assim, chega uma hora que tu aperta, aperta fundo achando que isso vai melhorar mais e na verdade só machuca, né, aqui. E aí eu comecei a sentir como se talvez começa a ficar cada vez mais forte aquilo ali, que chega um ponto que parece que tu sente que as pessoas estão aumentando mais ainda o caos. Porque elas. É quase uma sensação assim, como se o mundo tivesse mais caótico ainda, como se o mundo tivesse visto o teu pânico e tu fica em. Parece que eles olham pra ti e pensam: ah, tá bom, tu não tá gostando, então a gente vai deixar pior ainda. A sensação era essa, eu até depois perguntei pro Rafa, ficou mais caótico mesmo? Porque eu comecei a sentir como se tivesse mais caótico. Parecia que as pessoas começaram a querer gritar mais ainda.
falar mais ainda. Não, é que aí que tá. É um lugar muito confuso, com muita gente misturada e fazendo barulhos e apressadas e tudo mais. Só que daí é como se tu tivesse aumentado o volume de tudo isso, no máximo. E eu comecei a pensar assim, será que realmente as pessoas decidiram que vão fazer mais ainda, que vão ficar mais ainda? Mas é óbvio que não, só que é uma sensação, assim, parece que o caos aumentou. É que daí tu entrou em pânico também querendo sair dali Queria e não sair dali, podia. não podia sair dali. Que além de tudo te dá uma fraqueza no corpo também, né? Tu fica, E parece aí que eu, sem força, assim. e aí eu não consigo falar nessas horas. E aí o Rafael me perguntou coisas, eu não consigo responder, eu não consigo falar. E aí isso me deixa mais atacada ainda, porque eu fico agoniada porque eu não consigo falar, não consigo responder. E aí eu tinha ainda que dar aula, no fim não consegui dar aula, eu simplesmente só cheguei e deitei, né? E bastava só, sabe, coisas do tipo, E eu foi sou uma questão de assim, quanto tempo no mercado? Foram, uns 10 minutos ali, mais ou menos, 5 ou então, 10 minutos tu isso aí, tava. 10 minutos foram o suficiente para eu simplesmente assim não conseguir fazer as coisas no meu dia, desorganizou a minha rotina totalmente, eu não consegui dar aula. Tu teve que ficar descansando no escuro por 2, 3 horas, eu não sei, foi mais do que isso até. Mas porque eu fiquei no escuro desde então, eu fiquei só no escuro, em qualquer ambiente, eu usei o óculos quando eu saía, usei o meu óculos e o fone, né? Com um tampão de ouvido, um tampão e o fone. Isso. E, e Acho que foi o resto do dia, né? Foi do resto da noite, porque aquilo foi o quê? 5 da tarde, até. daí eu acho que o resto da noite foi isso. Tu ainda ficou fraca depois de um tempo, assim, não conseguia falar muito. Não. Tem que falar baixo contigo porque tu tá ouvindo super alto tudo. Eu não consigo, a mente fica meio lerda, assim. Aí às vezes até eu falei pro Rafa, ele viu que eu tirei o fone e fiquei só com. Depois eu consegui, e aos poucos, assim, a gente ficou no escuro, né? Ele colocou uma luz, assim, bem no fundo, assim, só pra não ficar totalmente escuro, porque quando a gente foi jantar. Isso. E aí eu tirei o fone, eu coloquei. O que que eu fiz? Eu coloquei o tampão, coloquei o fone. No fone eu coloquei um abafador de ruído. É um ruído. Esses ruídos que tem na internet, assim, ruído marrom, ruído branco, enfim. Isso tirou total, assim, tudo. Aí ficou ótimo. E aí depois, quando a gente foi jantar, e daí ele começou a falar, eu buga, porque eu não consigo acompanhar. Não dá pra Isso. acompanhar. Eu fico. Aí eu Eu. desacelerei o número É. de assuntos. Eu sou um pouquinho hiperativo. Mas tu vê, tudo isso por conta de, assim, por motivos que não são tão difíceis. Eu, por exemplo, eu quero gritar alguma coisa pra alguém. Se tem alguém do meu lado, eu não grito. Não preciso. Eu vou até lá a pessoa e falo com ela, né? São coisas tão simples. Não precisava nada demais, a não ser um mundo um pouco mais tranquilo, pessoas mais sensatas. É sensatez. Tu não precisa gritar para chamar alguém. Se tem alguém do teu lado, tu vai gritar no ouvido das pessoas. Pra quê? Eu não preciso estar perto de alguém autista para pensar isso. Eu penso nisso sempre, eu não vou gritar. Só isso. Se eu vou jogar uma coisa no chão, fazer um baita de um barulho, eu prefiro botar no chão devagarzinho. Se tem um monte de Isso gente é na tão minha frente, eu não vou tentar passar, assim, com licença, empurrando, assim, já, passando. Não, eu vou olhando, calma, né? Um pouco de sensatez já tornaria a situação bem tranquila para todo mundo. Não precisava, não é nenhum suporte, não é nenhuma coisa caridosa, é só um mundo mais tranquilo para todo mundo.
E aí não fica só a Vicky pensando, eu tenho que mudar tal coisa Porque em às mim, vezes eu as tenho pessoas que... falam, não falam pra mim, eu tô falando num cenário geral, assim, já ouvi isso até. Ah, não, porque eu não vou te dar um tratamento especial, eu não vou te tratar especial só porque tu é autista ou sei lá o quê, né? Já ouvi isso, Que né? horror. Mas assim, inclusive até eu acho que essas coisas, assim, um pouco elas até me fazem não querer falar muito o tempo inteiro sobre autismo e coisa e tal, porque, ai, sei lá, Tu tudo fica com a bem. sensação de De que eu tô que... sendo coitadista, de que eu tô sendo daqui a pouco uma pessoa que tá querendo passar uma imagem de, ai, eu sou diferente, ai, olha que diferentinha que eu sou autista. o E que eu sei é... que não. E aí eu prefiro, às vezes, até é uma forma até de me proteger, porque eu sei o que eu vivo, então pra mim já basta. As pessoas que estão ao meu redor me respeitando, já é mais do que o suficiente pra mim. Isso, pelo menos, graças a Deus, eu tenho pessoas perto de mim que me respeitam. Quem não me respeita, uma coisa que eu aprendi é eliminar do cenário, assim, da minha vida cotidiana. Porque mesmo que às vezes a pessoa até gosta de mim, a pessoa até me acha até uma pessoa que simpatiza comigo, mas muitas vezes é uma simpatia que é desrespeitosa, porque quando tu para pra pensar no que verdadeiramente seria saudável pra mim, é, a pessoa não tá disposta a ela não tá disposta a trabalhar em certos aspectos para poder, digamos, conviver comigo, né? né? E aí não dá certo. E não é que a pessoa. E aí entra num mérito aqui. Não é que a pessoa tem que se adaptar, mas é uma via de mão dupla. Mas existem certas coisas que são inegociáveis, né? Se tem uma pessoa que ama gritar e berrar e barulho, não, essa pessoa não tem como conviver comigo, Comigo também né? não. Aí não é uma questão de ser mimado ou não. É uma Não. questão de valores diferentes, né? Formas diferentes de sentir o mundo, né? Às vezes, para uma pessoa que ela não tem hipersensibilidade sensorial, não tem hipersensibilidade auditiva, para ela, inclusive uma pessoa autista, porque existem autistas que são hipossensíveis, né? Em vez de serem hiper, né? Então, a hipossensibilidade também é uma coisa que existe. E aí, digamos, um autista que tem hipossensibilidade auditiva, sensorial, eu não conseguiria conviver também. É uma pessoa autista, né? E aí? O que vai fazer, né? Mas um hipossensível, normalmente, auditivo, por exemplo, ele vai querer um volume a todo vapor. Nossa. E aí, eu não consigo lidar com isso, né? O mundo é muito diferente. E o hipossensível, ele não vai conseguir lidar com uma outra configuração, porque daí para ele não tem vida também. Ele precisa desse hiper estímulo, porque ele é hipossensível. Eu noto assim como tu pensa nas pessoas, né? E tu tem um pouco essa vergonha de colocar às vezes assim Até na a tua questão das palmas, necessidade. porque eu falo, esse domingo foi a primeira vez, não sei o que, é como se daqui a pouco o mundo não tivesse afim e eu já tivesse dito alguma coisa muito claramente. Só que na verdade não, eu só ficava em pânico e botava o tampão, até falava pra ti, quando eu me apresentei uma vez, né, eu falei pra ti, eu não posso cantar mais de uma música porque eu não consigo suportar a possibilidade de palmas. Depois de muitas músicas, quando eu vou no sarau, eu uso o protetor auricular e é bem exaustivo. Mas eu só preciso ficar no sarau, eu não preciso fazer nada, né? No começo, né? Quando eu ia. Mas aí, quando eu fui me apresentar, foi diferente, porque daí eu tinha que tirar o protetor auricular para poder cantar. E isso deixa todo o volume muito maior das coisas. E eu não consigo suportar.
E aí o pânico que eu sentia, porque no fim das coisas as pessoas batem palma. Sendo bom ou ruim, as pessoas batem palma. Então e aí é um pânico que eu sentia na hora do fim, que eu já sabia que eu ia ter que botar a mão no ouvido, que obviamente não iria ser o suficiente, mas iria amenizar um pouco. Mas eu tinha também uma grande vergonha, uma grande sensação de que era um erro pedir para as pessoas se adaptarem a algo, né? Pedir para as pessoas fazerem algo diferente do usual, porque é sempre essa sensação que tu falou. Parece que o mundo olha para ti. Tu falou para mim ontem e agora há pouco, né? Parece que o mundo olha para ti e diz que é tu que tem que mudar, que é tu que tem que aguentar o tranco. Pois é. E eu meio que internalizei essa filosofia de não, aguenta o tranco. Se tu não vai aguentar o tranco, então fica em casa e não faz nada, fica lá presa, amarrada, já que tu não é forte o suficiente para aguentar no osso as dores do mundo. E daqui a pouco tu tá se sentindo mal por coisas que é injusto tu se sentir mal. Eu já senti na pele, essa vez que tu relatou agora, que a gente tocou, foi a primeira vez que eu pensei em pedir para as pessoas para não ter aplausos, e eu senti um pouco. Eu refleti assim, meu Deus, como é difícil para ela mesmo ter que pedir isso, ter que lidar com isso, porque realmente daí tu se dá conta que as pessoas, às vezes, parecem nem refletir sobre o quão importante é esses aplausos com palmas. Para mim, não muito. Não muito. Sinceramente, eu achei assim. Eu, assim como a Vicky, a gente adora aplausos. Agora, aplausos com palmas não faz tanta. Não me faz falta. Não é adora aplausos, a gente a gente agradece, né? A gente Fica agradece, grato. Fica grato por receber um prestígio. Não é o aplauso em si, é o prestígio das pessoas. É importante dizer isso A porque parece que... apreciação do trabalho, né? Adora ser apreciado. Claro, não é que a Vicky não gosta, né, de palmas, não é que ela não... Ela não suporta o barulho, é só isso. Eu gosto sim de receber apreciação a respeito do que eu faço. Então, Claro. eu gosto de ser apreciada, gosto dessa sensação. Mas eu não suporto o barulho da palma, e quando eu digo não suporto, muitas vezes as pessoas não entendem. Não suporto, parece como, né? Muitas vezes eu falei isso, assim, e aí eu ouvi de volta. Ai, eu também não gosto. Também, acho bem ruim. Ai, não gosto também. Mas eu fico pensando... Se a pessoa não entende o que é tu ter que sair de um lugar porque tu não tá suportando aquilo. Tu não suportar algo que tu queria suportar, que tu querias permanecer. É o suportar no sentido literal da palavra suportar. Não suportar algo. Não ser capaz de lidar. Não é simplesmente detestar aquilo, achar detestável, achar algo desprazeroso, algo não agradável, desagradável o suficiente para odiar. Não é isso, é realmente não suportar aquilo, mesmo quando o que tu mais gostaria é conseguir estar ali, né? Episódio de que eu não suportei palmas, porque era palma, 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 num evento que era minha mãe tava numa formatura de um curso que ela fez, e eu não consegui suportar, e eu não pude ver a minha mãe recebendo lá o certificado dela, né? Eu tive que sair do lugar, porque era muita palma. E aí eu fiquei me sentindo um lixo por causa disso. Eu acho que eu gravei um episódio, mas não só áudio, né, no SP Girl, sobre isso. Que eu não consegui suportar, o ambiente me exclui por essência. Então é isso que eu sinto o tempo inteiro, os ambientes me excluem por essência. Não precisa sentir isso, não deve sentir isso. E aí agora eu tô começando a aprender a me sentir digna da inclusão.
a me sentir digna de ser incluída nos espaços de alguma maneira, a solicitar a inclusão. Muitas vezes também por conta desse julgamento que eu falei, que as pessoas não entendem autismo, que as pessoas não respeitam, que as pessoas acham às vezes que é besteira, tem muita, autismo tá na moda, sei lá o quê. Olha, gente, eu é aquela história, né? Todo mundo entra na moda um dia e todo mundo sai de moda também. Agora, se autismo tá na moda, tudo bem, mas eu também já. Quando o autismo estava fora de moda, eu também estava sendo autista, né? Eu não estou na moda, eu estou. Eu já fui brega também um dia, se for o caso, porque eu continuei sendo autista mesmo quando estava fora da moda. E agora existe esse momento, é que nem usar preto, né? Parece que para muitos também tá na moda usar só preto. E aí, que tem o estilo. Mas eu tava usando só preto desde antes de ser moda ou não, muito pelo contrário. Desde quando usar batom preto, sei lá o que, desde quando, na verdade, me chamavam sei lá, de tudo que é coisa. E por conta de usar batom preto, diziam vários absurdos. Então, a aparência do mal, as pessoas um pouco mais assim, que nossa, coitadas, né? Falavam várias coisas assim, até como me condenando, assim, biblicamente, né? Por conta disso. Até. Eu já fico pensando assim, quanta gente boa a gente não perde às vezes porque ela não vai estar nos espaços, porque ela não está nem com coragem de impor assim o que ela sente, o que ela está sentindo, o que aconteceu. Então, é uma. Por medo É, de não receber, por medo de receber de receber uma reprimenda social e por medo até de ser invalidado, porque tem muito isso. Eu tinha um medo muito grande de receber uma invalidação, porque hoje em dia o que mais tem é gente que chega para te dar carteirada sem ter nenhuma noção de nada, né? Só tem uma noção assim, ai, tu não é nada disso aí que tu tá dizendo, porque eu conheço o fulaninho de tal lá do quinto do raio que o parta, que não é assim. Ou que me disse algo, sei lá o quê. E aí eu tô te comparando com fulaninho de tal do raio que o parta. E eu nem te conheço direito. Eu nem sei quem tu é. Eu só tô a fim de te invalidar. E aí eu tenho uma baixa. Eu tenho ainda. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que é essa baixa tolerância à frustração, né? Então eu prefiro muitas vezes me isolar dos lugares para não me frustrar comigo e também porque se eu fosse entrar nesse mérito de solicitar certas coisas, eu não queria receber uma invalidação, que isso me frustraria mais ainda. E, e então. Eu sinceramente eu preciso dizer que receber os aplausos em Libras, eu achei que foi um gesto tão sincero que me fez também pensar sobre quantas vezes eu bati palmas. Eu nem, na verdade, eu só bati porque estavam batendo. Então, não, não, foi enquanto que esses aplausos em Libras eu senti uma sinceridade, eu senti um carinho que eu nunca tinha experienciado. Senti ali uma importância muito grande naqueles aplausos. E eu acho assim, né, a gente tem muito a ganhar com um mundo que não é só assim, o meu problema é mais importante que os outros. Não, todos os problemas que as pessoas têm são importantes. Todas as pessoas têm uma importância. A gente tem que olhar, pensar em inclusão. Acho que pensar em inclusão tem que ser primeiro pensando assim, que todos os problemas que as pessoas têm são importantes, sabe? A gente tem muito a perder se a gente só achar que tem que fazer alguma coisa porque o outro está fazendo e ir aceitando no piloto automático como o mundo funciona, a sociedade funciona. A gente tem que olhar para as pessoas entendendo que o meu problema é importante e o dela também. Entendeu? Acho que é isso. Essa foi muito emocionante para mim.
Mas uma coisa interessante, isso não eliminou todos os fatores Não, que me não. deixa, que eu quero dizer assim, não eliminou todos os fatores da exaustão que eu sinto. Reduziu um pouco, mas não eliminou totalmente, né? Porque eu acho que toda essa essa, essa fase, eu precisei mesmo assim, quando eu cheguei em casa, no sarau, depois do sarau, um domingo, precisei tomar remédio para dor de cabeça, É um primeiro passo, né? Eu acho que porque a gente porque mesmo assim ainda é muito barulhento, ainda é muita gente, é um lugar lotado de gente, é um lugar onde pessoas batem palmas, sim, porque eu não estava solicitando que o mundo parasse para que eu descesse. Eu só solicitei que não batessem palmas no momento que eu fosse me apresentar, porque eu não iria conseguir lidar com aquilo, né? Eu iria ter que tirar o meu protetor auricular e, e aí eu iria cantar mais de uma música, então não iria simplesmente sair do palco e tchau. E eu também comecei a entender que eu não posso me desrespeitar para respeitar os outros. Também é o errado isso. não pode ser uma coisa onde tu anula o papel que as pessoas têm convivendo entre si, todas elas. Tu não pode ser a única pessoa que tem que mudar, né? Tu é a única pessoa que tem que se adaptar. Todo mundo tem que melhorar um pouco em vários aspectos que para ti são fundamentais, mas que, de um modo geral, para qualquer pessoa é só um mundo melhor, né? Um mundo onde eu não grito, se tem alguém do meu lado, É, onde eu não fico tentando passar na frente de todo mundo, tentando levar vantagem, né? De acordo com a minha pressa e tão somente. sim. Eu tenho certos fatores que eu penso assim, essa troca tem que ser real. As pessoas também têm que melhorar. Não é só a pessoa autista lá se convencendo de que não, tudo é eu que tenho que aprender, eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que me adaptar, eu é que tenho que suportar. Imagina como é sentir isso. Imagina. Que é Eu basicamente o que eu senti a minha vida inteira e que agora, aos 26 anos de idade, mesmo após o diagnóstico, porque eu fui diagnosticada em 2018, olha quanto tempo se passou. Agora que eu verdadeiramente tô incorporando isso dentro de mim e numa linha de raciocínio que me faz ter a postura de alguém que acredita que não é só eu que tenho que mudar. Eu, eu passei de 2018 até esse momento, né? Só assim, construindo uma indignação que eu me indignava muito com essa visão, me indignava, mas eu ainda tinha uma perspectiva interna de que era isso aí. Eu estava indignada com isso aí, mas que era assim que a vida acontecia. E agora, pela primeira vez, assim, eu realmente sinto que eu estou incorporando uma perspectiva que é não é só eu que tenho que mudar. O mundo também tem que começar a entender que não é só não é só o venha a voz, né? É também o retorno daquilo, né? Não é só essa parte de eu quero receber, desculpa, venha a nós, né? Então é sempre eu tenho que entregar e nunca nada é devolvido. Eu comecei a enxergar isso agora, com 26 anos, após todo esse tempo já diagnosticada e indignada. Porque enxergar, eu já tinha enxergado que isso era um absurdo. Isso me revoltava, mas não me fazia sentir que eu tinha, sim, um direito que eu poderia reivindicar uma mudança. Não me sentia nessa permissão, nesse nível de permissão. Não me permitia reivindicar isso, mesmo indignada. Eu preferia me ausentar dos lugares do que frequentá-los. E agora eu tô começando a entender, não, eu vou frequentar os lugares, eu vou sim
declarar as minhas necessidades e, assim como todo mundo, Tu não tem que internalizar que tu tem um problema e todo mundo tá certo. e que eu que tenho que me virar, te rala. Ah, tu nasceu com esse problema, dane-se, né? Eu preciso parar Eu tô, na verdade, agora parando de fazer isso e começando a enxergar que existem coisas que realmente vão cair por terra, né? Vão cair por terra, na minha vida, pelo menos, vão cair por terra, que é essa visão de, essa visão deprimente de desvalia, né? Tipo, eu não valho o suficiente para reivindicar nada. Eu não tenho valor social suficiente para reivindicar palmas em libras porque eu tenho hipersensibilidade auditiva. Pois é. Quanta gente boa a gente tá perdendo que podem estar pensando assim, né? Uma grande escritora, uma grande artista. Isso era uma coisa até que eu comentei contigo, né? Uma vez eu falei pra ti, eu nunca vou fazer show, nunca vou cantar, nunca vou fazer nada disso, porque eu não suporto palmas e as pessoas querem bater palma e eu acho que tudo bem, elas têm esse direito, eu não posso tirar esse direito delas e tudo mais. E eu falei, até dei um exemplo pra ti, eu sou professora e eu não me importo de receber apreciação, eu adoro quando os meus alunos se sentem felizes com uma aula e me agradecem no fim da aula. Ai, muito obrigado, eu adorei essa aula, estou muito feliz. Eles não batem palma para mim. Eles me apreciam, mas sem palma. E eu amo isso, eu me sinto muito bem, né? Então não é a questão de não querer ser apreciada, é só uma questão de não suportar um barulho. E aí eu falava pra ti que por isso eu sabia que a minha vida tinha que ser só mesmo no mundo do ensino, né? No mundo eu só deveria só lecionar e ponto. Por conta dessa questão. E tu falou até, não, eu não. Ah, não, mas eu não acredito nisso. Eu não acho que tu tem que pensar assim. Sei lá, tu falou alguma coisa e eu te falei que. É que eu acho que tu tem que querer navegar no mundo e o mundo vai ter a ganhar com isso e não ninguém vai estar perdendo. Nossa. E que tu falava como, ah, não, mas eu vou pedir, eu vou falar para as pessoas E tu não aceitou. eu não aceitava porque eu pensava assim, não, mas isso é injusto com as pessoas, porque Até como que porque. eu vou chegar e vou achar que eu vou mudar um padrão social que está estabelecido desde sei lá quando, desde que mundo é mundo, é estabelecido que as pessoas batem palmas em apresentações, né? Agora pega e faz um raciocínio assim. Ai, Deus me livre viver sem palmas. Eu preciso de palmas. Mas o mundo sem palmas não pode. Para e pensa, tem alguma coisa estranha nesse pensamento. Sinceramente, eu tô tranquilo. Sem palmas. Gente, quando a gente bate assim, o dedinho. O dedinho. Vai ser sincero, vai ser. Ó. Mas assim é mais bonito, eu acho. Assim é bonito também. Ultimamente eu fico até tímido, né? Eu faço assim bem devagarzinho, nem faço barulho. Pronto. Quando eu tinha que, assim, que eu sabia que tava num lugar assim, eu fazia assim, ó. Eu fazia. Ou eu fazia assim, ó. Assim, tipo, uma coisa meio só pra disfarçar que eu não tava tão estranha. Eu fazia um negócio assim. Tem um negócio legal que daí tu olha pra pessoa, pra tu. As pessoas olhavam Mas pra é que, gente. assim, se fosse um lugar que. Mas normalmente, assim, eu só conseguia fazer um pouquinho isso aqui, já, tipo, já botar a mão no ouvido, assim, sabe? Porque dá pra Não disfarçar, dá ó. pra Tu pode suportar. estar conversando com alguém uma coisa, nem tá olhando o show e tu fica assim. E tu nem tá vendo. Agora, quando tu faz assim, todo mundo olha assim, aí tem que ser real Eu a pude conexão. olhar pras pessoas. Foi engraçado, porque esse dia, esse domingo,
Porque eu pude pela primeira vez olhar para as pessoas. Eu até foi estranho para mim, porque quando acabou a primeira música, eu tava tão acostumada a já ficar assim e fechar o Uhum. olho que eu até fiz assim Mesmo que fosse pra ti, né? e aí eu abri o olho, ai, porque ficou em silêncio tudo assim, eu pude olhar para as pessoas fazendo isso, eu pude olhar e pela primeira vez eu pude sentir assim, É. ai, que alívio, ai, que uau! Pela primeira vez eu pude me sentir verdadeiramente, eu pude sentir a apreciação e só, e não o pânico daquele barulho que viria. Pela primeira vez na vida, eu pude sentir a gratidão por ser, pelas pessoas terem apreciado algo que tinha a ver comigo. Assim como a emoção que eu sinto quando um aluno chega no fim da aula e agradece pelo conteúdo, agradece pelo que foi conversado, por como a aula se sucedeu, e eu consigo sentir só a apreciação desse aluno e me sinto muito bem. Pela primeira vez na vida eu consegui sentir isso numa apresentação de uma apresentação ali do sarau. Eu pude sentir só a apresentação. Eu pude sentir o que verdadeiramente era para eu sentir sempre, que é a apreciação das pessoas, né? Então, isso Foi um foi um gesto muito marco bonito. na minha vida, assim, esse dia, né? O dia. É, que foi. Que dia que foi esse sarau? Foi dia 20. Foi agora dia 30, 31, foi o último domingo desse mês de março, É, né? o último domingo de março, é verdade. E O aí, sarau das mulheres. sobre mulheres. E foi. Então é engraçado pensar que o salão. Por que eu tô O falando salão? o salau. Salau. Que é sem filtro a coisa. Então, estamos reais aqui. Demais. O sarau das mulheres. E aí, enfim, levando em consideração essa coisa de inclusão, né? Então a gente pode dizer que foi um sarau muito importante, muito especial, porque foi onde teve um respeito muito grande por uma mulher autista, né? Sim. Dentro do sarau, então mulheres autistas podem se sentir representadas por nesse momento. Eu, como alguém De que alguma sempre. forma eu me sinto, porque eu me sentiria representada enquanto autista sabendo de algo assim, né? Existe um movimento de muita inclusão acontecendo. Eu, particularmente, eu considero que o sarau de domingo ali no Califa, ele ganhou um grande elogio uh, de si mesmo ali. Ele cresceu muito, porque ele abraçou essa inclusão. Foi realmente uma situação de todos fizeram o aplauso em Libras. Eu como alguém que trabalha sempre nesse sarau, eu fico assim, me sentindo lisonjeado, muito feliz, assim, Eu sentindo também que me esse senti. lugar, ele, ele realmente, esse sarau é uma boa festa mesmo, porque também abraçou essa inclusão, também trouxe É, ode a literatura, música, né? Enfim. sabe, Arte. é bom pensar nisso, assim. Pessoas muito boas podem estar por aí com medo de ir num lugar e queriam ir. Ou elas têm que ir, mas elas vão fazer um esforço Tremendo. enorme, de muita vontade. Eu me identifico no sentido de que, assim, num sentido muito sutil, que é, eu sempre fico nervoso para fazer um show, mas eu sempre vou pensando, eu vou ficar nervoso, mas eu vou. Eu fico em pânico, parece que eu vou desmaiar às vezes num show, mas eu vou. E eu me identifico nisso, assim, vendo essa vontade que a Vic tem como pessoa. Assim, na personalidade dela, ela tem esse lado da literatura e da música. E ela tá com tanta vontade que ela vai enfrentar o que ela tiver que enfrentar para conseguir botar para fora essa expressão que ela tem. Então
Mas é muito difícil. É muito difícil. É uma situação sempre assim, ela consegue ir num sarau, numa festa assim, Por né? mês. Por mês, né? Se fosse dois, ela já não conseguiria, Não porque ela iria. tem uma exaustão muito grande. Mas tudo isso é um amor que ela tem por essa festa, entende? A pessoa como a Vicky, ela pode gostar muito de uma banda e não poder ir no show porque não vai Não, suportar o barulho. isso é uma coisa que eu sempre disse. Não iria no show nem da minha banda favorita. Pois é, Por quê? ela não ia suportar. Mesmo assim, ela é uma banda, né? Então, é sempre importante fazer bem essa diferença, assim, né? Ela já saiu correndo de um início de um show com os dedos nos ouvidos. Parecia que ela No odiava, né? início do show, não. Era que eu explico isso aí. Foi no dia Do show. do Cosmopolitanos que eu cantei pra avó. E aí depois começou outro show que Que era tinha com uma palma. banda. Inclusive o Ciro pediu, né, pra não bater palma. É, pediu Rolou também. algumas palminhas, assim, porque o Nossa, pessoal não entendeu muito bem. Era um show na na rua. rua, na beira, enfim, né? E era bem diferente, assim. O pessoal, alguns acho que bateram ali porque não entenderam muito bem que era aquilo, né? Mas foi algo bem mais sutil, bem mais aceitável Foi, do que não. se ele não tivesse pedido. Já O teve pessoal até uma. se corrigiu ali, né? Teve uma hora começaram a Um bater bateu e o palma. outro não. Não bate palma. Foi engraçado. Mas foi engraçado e também interessante, assim, de tu ter. Quando começou uma É banda, quando tu começou. saiu É que correndo. começou bateria, começou outra banda, que daí tinha bateria, tinha um monte de coisa, assim, aquele barulhão, assim, eu tava sem meu protetor auricular ainda, eu saí correndo loucamente, assim, pra longe. Alguém poderia pensar assim, nossa, ela odiou a música, a banda. Não, ela só não estava suportando barulho. Podia até gostar da banda Não, é e, muito barulho, e muito, aí muito. ela teve que sair. Então tem toda essa coisa pra gente saber ler também essas situações direitinho. O quanto a gente tem de uma pessoa absolutamente normal dentro de uma pessoa autista é pleno. É uma pessoa que está ali igual a gente, querendo as coisas como ela quer, como qualquer outra pessoa, ela quer alguma coisa, ela quer sair, ela quer conversar, ela quer interagir, ela quer expressar, ela quer, sabe, viver, navegar no mundo. E às vezes ela tá com essa, e aí às vezes ela tá com essa dificuldade, não tá conseguindo. Então, a gente tem muito a ganhar. A gente tem muita gente com muito talento, pode estar aí escondida, né? E Eu, que pa- não sai por conta disso. eu, Assim como eu, eu particularmente eu muita me sinto, necessidade de expressão, é, e eu só me expressava dentro do meu quarto. Olhando pra essa câmera muitas vezes, ou então com um gravador ligado. né? Enfim. Eu me sinto muito lisonjeado agora de estar fazendo música com a Vitória. E eu sei que isso é uma conquista que não foi nem um pouco fácil, por conta de tudo isso que ela enfrenta também. É muito gratificante ver que a gente está dando passos na direção de uma carreira musical, né? Além de uma carreira como escritora, ela também é uma grande cantora, uma grande artista, pra mim. Não tenho uma carreira como escritora. Eu escrevo, já participei, mas eu considero que minha carreira maior é como professora, né? Não Também, uma como carreira como professora. Eu professora, acho que escritora, tá, tudo bem, eu mas escrevo não, desde cedo, escrevi pro jornal, blá, 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 escrevi, publiquei. mas tu Mas fez, não é uma carreira, porque eu penso é um lado meu, mas quando eu penso em carreira, eu penso mais naquilo que é rentável monetariamente. ah, Aí, quando eu sim, penso nisso, eu penso que é enquanto professora. O restante são coisas que eu considero como. Eu já falei sobre essa divisão que eu faço, que é o quê? Existem coisas que te remuneram na alma e existem coisas que te remuneram na matéria. Então, na remuneração no aspecto, e eu acho que mas tu vai escrever tudo uma é uma história, né? remuneração de alma, Mas tu vai né? escrever uma história. O Van Gogh tu talvez não pintasse sentindo que ia ganhar naquele momento tudo que ele realmente iria valer Ele com não o ganhou na tempo. real, né? Nunca, né? Ele, Ele em ele si, recebia ajuda do irmão. é. Então, mas ele estava ali escrevendo a história dele, escrevendo no sentido de. Isso, eu tô escrevendo minha história e aí eu tenho essas nuances, E tu não vai ficar no escuro, escondida,
por causa de um mundo que não te enxerga, né? Um mundo que não... Tu não vai fazer isso. Tu vai existir e contar a tua história, fazer a tua expressão. Isso é, particularmente, isso é uma felicidade muito grande pra mim. É, E- acho que é isso, né? Ai, o cabelo tá... Cabelão. Prendeu aqui. O amarrado. Enfim, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Eu não. Tá bom. Até mais. Então tá, é isso. É, até um próximo.